Deuteronômio, capítulo 2. Sejam todos bem-vindos a esta igreja. Que Deus abençoe. Deuteronômio, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o 23. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 2, do 1 ao 23. Se tem alguém aí próximo de você que está sem Bíblia, compartilhe com ele, para que todos tenham acesso à palavra de Deus. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Tendes já rodeado bastante esta montanha. Virai-vos para o norte. Ordena ao povo, dizendo: Passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. E eles terão medo de vós, portanto guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé. Pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles por dinheiro, comida que comais. Também água que bebais, comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho da Arabá, de Elate e de Ezion-Gebé. Viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Verso 9. Então o Senhor me disse: Não molestes Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei-a em possessão aos filhos de Ló. Os emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os anaquins. Também eles foram considerados refaíns como os anaquins, e os moabitas lhes chamavam emins. Os horeus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cades-Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Verso 16. Sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: Hoje passarás por Ar, pelos limites de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Também esta é considerada a terra dos refaíns. Dantes habitavam nela refaíns, e os amonitas lhes chamavam os anzumins. Povo grande, numeroso e alto, como os anaquins. O Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Olha que interessante. Vou ler novamente o verso 21. Povo grande, numeroso e alto, como os anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horeus. Os filhos de Esaú, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até este dia. E eu encerro com o verso 23, que diz: Também os caftorins que saíram de Caftor destruíram os heveus, que habitavam em vilas até Gaza, e habitaram no lugar deles. O que essa passagem tem para nos ensinar? É o que a gente vai já tentar descobrir.
Mas, irmãos, eu queria lembrar vocês que no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, Salomão, inspirado por Deus, descreve ou afirma que há momento para todo propósito debaixo do céu. E dentre estes propósitos ele cita 2. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Hoje, no próximo domingo, nós queremos ver como isso se aplica ou se aplicou à vida dos israelitas no deserto e como se aplica às nossas vidas nos dias de hoje. O que significa haver tempos de guerra e haver tempos de paz? Capítulo 2 de Deuteronômio começa com o povo rodeando o monte Seir, até Deus chegar para eles e dizer: vocês já rodearam esse monte tempo demais, está na hora de vocês irem para o norte. Não sei quantos lembram, mas domingo passado nós vimos que uma das características de Deus é ser um guia poderoso. E sendo um guia poderoso, Deus, aqui no capítulo 2, ainda está guiando o seu povo. Deus diz quando o povo deve sair e para onde o povo deve ir. Deus diz até os territórios pelos quais Ele quer que o seu povo passe. E Ele cita 3 territórios, limites de 3 nações. Primeiro, os Edomitas, nos versos 1 a 8. O território de Moabe, nos versos 9 a 15. E o território de Amon, nos versos 16 a 23. Deus diz ao seu povo: está na hora, vocês já passaram o tempo demais rodando, já ficaram tontos. Está na hora agora de vocês passarem pelos limites de 3 nações: Edom, Moabe e Amon. Inclusive foi antes de chegar em Amon que morreram os últimos israelitas da última geração. Lembra que domingo passado nós vimos que por causa da rebeldia, por causa da incredulidade, Deus disse: nenhum de vocês adultos vai entrar na terra prometida. Vocês vão passar 38 anos andando no deserto até que todos morram. E agora, antes de chegar no território de Amon, é exatamente isso que acontece. A palavra de Deus se cumpre. Não vale a pena ser rebelde contra o Senhor, porque a morte chega, o castigo chega, e o que Deus promete, acontece, o que Deus promete, se cumpre. Ainda tem gente que duvida da palavra de Deus. 38 anos depois de Deus prometer, todos vão morrer, o último morre. Deus promete, Deus cumpre. Não seja rebelde contra o Senhor. Mas o nosso foco essa noite não é na velha geração, não é nos que morrem no deserto, e sim na nova geração, daqueles que vão entrar na terra prometida. Preste atenção, porque é aí que a história fica tensa. Deus chega para o povo dizendo: vocês vão passar por 3 territórios. 3 nações, 3 povos. O problema é que Israel já tinha tido problemas com essas 3 nações. Israel já tinha tido problema com Edom, com Moabe e com Amon. E agora, o que vai ser de nós? Será que vai dar briga? Será que vai dar guerra? Irmãos, apesar disso, observe bem quais as ordens que Deus dá a Israel no tocante a estas 3 nações. Versos 4 e 5. Que ordem Deus dá a Israel em relação a Edom? Ordena ao povo dizendo: passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem,
guardar-se bem, vai ter guerra, Senhor. Não, olha o verso 5. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Deus disse, não se meta com Esaú, viu, Israel? E aí quando chega no verso 9, em relação a Moabe, ele diz, então o Senhor me disse, não molestes Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque ti não darei possessão da sua terra, pois dei-a em possessão aos filhos de Ló. Não brigue com Edom, não brigue com Moabe, e com Amon, pode? Verso 19. E chegarás até defronte dos filhos de Amon, não os molestes e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. O que é que Deus faz aqui? Deus proíbe que Israel, que o seu povo guerreie contra os 3 povos citados. Deus proíbe. Não guerreie com Edom, não guerreie com Moabe, não guerreie com Amon. E daqui eu já extraio uma lição muito importante e muito prática para a minha vida e para a tua vida. Que lição é essa? Existem guerras que Deus proíbe. Existem guerras que Deus não quer. Existem guerras que se eu e você fizermos, nós estaremos fazendo por conta própria. Não é porque Deus quer que a gente guerreie. Não é porque Deus quer que a gente brigue. Não é porque Deus quer que a gente peleje. Existem guerras que Deus não quer que nós façamos. Existem batalhas que Deus não quer na nossa vida. Eu não estou dizendo aqui que Israel nunca ia precisar guerrear, pelo contrário. Os versículos seguintes aos que nós lemos vão falar de 2 nações com as quais Israel precisou lutar e precisou vencer. Mas aqui no início do capítulo, ou seja, logo de início, Deus está proibindo o seu povo de lutar contra esses povos citados. Não devem lutar e não devem vencer. E aqui eu já aproveito para fazer uma pergunta talvez desconcertante. Será que você está guerreando contra alguém por conta própria? Será que você está se voltando contra alguém na tua vida, no teu dia a dia? Contra alguém com quem Deus não quer que você lute? Talvez você está lutando contra alguém, guerreando contra alguém que Deus não mandou você guerrear. Você está lutando contra alguém que Deus não mandou você lutar. Não sei quantos aqui já tiveram em sua casa aquela raça de cão chamada Pinscher. Aquele que é bem pequenininho, parece um gabiru. Ele tem muitas características boas, por isso algumas pessoas gostam de criar essa raça de cachorro. Mas tem uma que se destaca. O Pinscher é um cachorro extremamente nervoso. Se cair uma folha da árvore, ele já endoida. Já late para todo canto, você pensa que alguém está arrombando a sua casa. Vai lá ver, não tem absolutamente nada. Se nós não tivermos cuidado, nós seremos como essa raça de cachorro, só que pior. Nós vamos encontrar inimigo em todo canto. Nós vamos estar sempre lutando contra as pessoas. Porque nós vamos achar que ser crente é isso. Ser crente é estar sempre batalhando, é estar sempre confrontando, é estar sempre brigando e é estar sempre vencendo. Ei, aqui Deus está dizendo, não guerrei com esse, não guerrei com aquele, e eu te proíbo de brigar com aquele outro.
é momento de paz. Vai chegar o momento da guerra? Vai. Mas quando chegar eu vou te dizer. Mas nesse momento é momento de paz. Pastor, por quê? Deus proíbe ou proibiu o seu povo de guerrear contra essas 3 nações. Tem algum motivo especial? Eu consegui enxergar pelo menos 3. Primeiro, eles eram parentes. Israel, o povo de Israel, os descendentes de Israel, eram parentes dos descendentes dessas 3 nações. Por exemplo, Esaú, de onde veio Edom, a primeira nação que Deus cita, era irmão gêmeo de Jacó. De onde veio? Israel. Tanto é que Deus, ao falar dos descendentes de Esaú, os chama de vossos irmãos. Quando vocês passarem em frente aos irmãos de vocês, olha como é que Deus chama. Já os moabitas e os amonitas eram descendentes de Ló, que era o quê? Sobrinho de Abraão. Era todo mundo parente. Era todo mundo família. E o parentesco é uma das coisas que a gente tem que levar em conta quando quer brigar com alguém. Porque se pode ser feio 2 pessoas brigando, imagina se essas 2 pessoas forem família, essas 2 pessoas forem parentes. O que a nossa mãe diz? Tem vergonha não? Irmãos brigando. Brigar é feio. Mas se for irmão, é mais feio ainda. Então o primeiro motivo porque Deus não autorizou Israel a lutar com essas 3 nações é porque eles eram parentes. Mas tem um motivo ainda mais importante, porque às vezes tem que brigar com parente mesmo, né? Não tem jeito. Mas Deus deu um motivo ainda mais importante. Que motivo foi esse? Eu não dei das terras deles para vocês. O que Deus está dizendo é, eu dei terras para eles e eu não quero que vocês toquem no que eu dei para eles. Isso é repetido 3 vezes, irmãos. 3 vezes Deus diz em relação a Edom, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé. Vocês pensam o quê? Que o que eu dei para eles eu vou dar para vocês? Pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Em relação aos moabitas, porque te não darei possessão da sua terra. Eu já dei aos filhos de Ló, sobrinho de Abraão. Verso 19, em relação a Amon, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porque aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. E aqui, irmãos, nós aprendemos uma lição, aliás, nós lembramos uma lição muito importante sobre Deus. Deus ama quem? Quem acredita que Deus o ama? Você acredita que Deus te ama? Tem gente que não acredita, né? Deus só ama os outros. Fica com peninha de si. Não, Deus não me ama. Ninguém liga para mim. Deus não me quer. Deus te ama. Só que Deus não ama só você. Deus ama os outros também. Nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Nós sabemos que Deus nos ama. Mas se nós não tivermos cuidado, nós esquecemos que Deus também ama os outros. Deus ama o mundo inteiro. E Deus quer abençoar o mundo inteiro. E o que ele diz para Israel aqui é: eu abençoei esses 3 povos. Nas batalhas deles, eu ajudei. Então eu não quero que ninguém chegue lá agora e tome o que eu dei para os outros. Então, um dos motivos porque Deus não queria que Israel guerreasse com os outros é porque Deus amava os outros e Deus abençoava os outros. Então precisamos ter cuidado quando pensarmos em mexer no que Deus deu para os outros. Senão nós vamos querer tudo para nós.
até a bênção que Deus deu para os outros. E ele diz, não mexa não, porque fui eu que dei. Eu abençoei essas 3 nações. Deus não quer que mexamos nas bênçãos que Ele deu aos outros. Essa é a segunda razão. E a terceira é porque Deus já havia abençoado o seu povo abundantemente. Eu vejo isso quando, em relação a Edom, Deus não apenas proíbe que Israel tome a terra deles, mas ainda dá uma ordem curiosa. Deus diz, eu quero é que você compre comida e água com o dinheiro de vocês. Como é? Não vamos tomar nada deles, ainda vamos pagar para eles nos darem comida e água? Eu já ouvi dizer que guerra custa caro. Mas eu estou vendo aqui que paz também custa caro. Entrar em guerra às vezes custa. Mas estar em paz, às vezes, vai custar também. Mas olha a explicação que Deus dá, irmãos. Senhor, a gente vai gastar dinheiro, podendo tomar. Não guerrei com eles, não brigue com eles. Comprareis, verso 6, deles por dinheiro, comida que comais, também água que bebais comprareis por dinheiro. Sabe por quê que eu estou mandando vocês fazerem isso? Verso 7. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Eu quero que você preste bem atenção. Você não vai mexer com o que é dos outros, sabe por quê? Porque eu já te dei mais do que o suficiente. Para de olhar para o que é dos outros e passa a olhar para o que é teu. Pense num segredo para ser feliz. Quer ser feliz? Então para de olhar para o que é dos outros. Está entendendo? Para de olhar para o que Deus deu para os outros e começa a enxergar o que Deus já te deu, que é muito mais do que suficiente. Para que você vai brigar com os outros pelo que Deus deu para os outros? Se Ele tem te dado o suficiente para suprir todas as tuas necessidades e ainda mais. Ah, pastor, mas eu estou no deserto, pastor. O que tem? Desde quando deserto é impedimento para Deus fazer alguma coisa na vida de quem Ele quer fazer? Pelo contrário, deserto é lugar de oportunidade para Deus fazer milagres grandes na vida de quem crê. Então, mesmo que você esteja passando pelo deserto, como Deus diz aqui, nesses 38 anos, eu sustentei vocês, eu dei água para vocês, eu dei comida para vocês, agora meta a mão no bolso e compre o que você vai precisar dos outros. Não tome não, compre, porque eu dei para eles e eu dei para vocês também. Irmãos, que passagem maravilhosa, que passagem prática. O que essa passagem nos ensina? Eu creio que essa passagem mostra o que nós, como povo de Deus, devemos e não devemos ser. O que nós, como povo de Deus, devemos e não devemos ser. O que nós não devemos ser, pastor? O que nós não devemos ser, igreja? Não devemos ser pessoas que estão sempre brigando e por isso estão sempre ganhando. É outro evangelho que ensina isso. É um evangelho estranho, que diz que o crente é aquele que sempre briga, é aquele que sempre ganha, é aquele que sempre conquista, é aquele que sempre está por cima, é aquele que sempre é cabeça, é aquele que não quer cauda. Isso é outro evangelho. O verdadeiro evangelho nos ensina que muitas vezes
o povo de Deus vai evitar, sempre que possível, fazer guerra. Nem que para isso ele tenha que perder tempo e dinheiro para não guerrear. Como é, pastor? A palavra de Deus está ensinando isso. Não só no Antigo Testamento, mas no Novo também. Olha, por exemplo, Salmo 34. 11 a 14. Quer ser feliz? Está aqui a receita. Salmo 34, 11 a 14 diz assim: Vinde, filhos, escutai-me. Será que tem alguém ouvindo que Deus quer falar? Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem é que quer viver muito? Pois está aqui a receita. Recebe. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Para de falar da vida alheia. Trocando em miúdos. 14. Aparta-te do mal e pratica o que é? Procura a paz e empenha-te, esforça-te por alcançá-la. Quer ser feliz? O que faz você feliz, né? Aqui, o que faz você feliz é fechar a boquinha, parar de falar mal da vida alheia, buscar a paz com o próximo, e não vai ser fácil, então se esforça para estar em paz. Aí lá no Novo Testamento, a palavra de Deus diz, em Romanos 12, 18, um versículo que eu gosto muito. Romanos 12, 18 diz: Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os... Se possível, porque nem sempre vai ser, tem o outro lado também, mas se possível, no que depender de mim, eu vou estar em paz com todos os homens. Nem que para isso eu tenha que perder dinheiro. Como é, pastor? 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 7. Os irmãos estavam indo para o fórum. Resolver as causas no fórum. Os irmãos da igreja. Na igreja de Corinto. Problemas de negócios. Vamos resolver no fórum. Aí Paulo disse: vocês não têm vergonha não? Tem ninguém aí entre vocês para resolver a questão de vocês não? Ah, mas Paulo, envolve dinheiro. Aí verso 7. O só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Só em ter briga já é derrota. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Por que você não arca com o prejuízo? É melhor do que fazer vergonha perante os incrédulos. Briga de crente traz vergonha perante os incrédulos. Pastor, mas perder dinheiro para manter a paz? Não é exagero não? Pois eu te pergunto, que tal perder a vida? Sabia que um dos propósitos da morte de Jesus foi para que eu e você tivéssemos paz? Você acha perder dinheiro muito? Pois para que eu e você tivéssemos paz um com o outro, Jesus perdeu foi a vida, derramou foi o sangue, muito mais precioso do que dinheiro. É o que o apóstolo diz lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versos 14 a 16.
porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, dois povos, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos inimigos, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Jesus uniu dois povos que eram inimigos, mas para que isso acontecesse, Ele teve que ir até a cruz, derramar o seu sangue. Eu aprendo aqui que a cruz aponta para duas reconciliações. Primeiro, a cruz aponta para a reconciliação vertical entre o homem em pecado e um Deus santo. Jesus morreu para que você tivesse paz com Deus. Mas a cruz também aponta para uma reconciliação horizontal entre homens que antes eram egoístas, pensavam apenas em si, eram inimigos, pensavam apenas no que tinham, mas agora eles podem ter paz com o outro, porque eles entendem que Deus também ama o outro, que Deus também tem um propósito na vida do outro, e agora, antes inimigos, podem viver em paz para a glória de Deus. A ceia do Senhor também aponta para dois tipos de paz. Enquanto nós ceiamos, precisamos estar em paz com Deus e precisamos estar em paz uns com os outros. Por isso, nessa noite, eu queria te convidar a curvar a sua cabeça e, primeiramente, incentivar você a receber a paz entre você e Deus. É possível que você tenha chegado a este lugar constrangido, envergonhado, entristecido, derrotado, condenado pelos seus próprios pecados. E eu queria dizer que você merece sentir tudo isso, porque você é inimigo de Deus. Mas isso pode mudar nesta noite, se o sangue de seu filho for derramado em seu favor. Ele veio para trazer a paz entre você e o seu Criador. Ele veio para fazer a paz entre você e Deus. Ele morreu para que você saísse daqui essa noite em paz com o teu Criador. Você não precisa sair daqui inimigo de Deus. Você pode sair daqui hoje amigo de Deus. Abra seu coração. Receba o sangue de Jesus derramado em teu favor. Enquanto estamos louvando, você pode se reconciliar com Deus. Esse é o primeiro tipo de reconciliação que precisa haver. Mas daqui a pouco nós vamos cear, não vamos? E a ceia aponta para a reconciliação entre eu e o meu próximo. Entre eu e o meu irmão. E pode ser que nesse momento exista uma barreira de separação entre você e alguém. Ei, na cruz, Jesus já derrubou toda a barreira. E agora você tem que fazer o resto. Você tem que fazer o que for possível para se reconciliar com alguém. Se existe alguém neste lugar ou fora deste lugar com quem você não está em paz, eu quero pedir que primeiramente você decida no seu coração que você vai fazer o que for possível para estar em paz com essa pessoa. E depois você vai agir, agora ou após este culto. De preferência, agora mesmo, se for possível. Você vai até esta pessoa, vai dar um abraço nela e vai se reconciliar com ela. Talvez é alguém com quem você tem guerreado por conta própria. Mas hoje você entendeu que não é da vontade de Deus que isso aconteça. Mas para que você tenha paz com o seu próximo primeiro, como eu disse, temos que ter paz com Deus. E você pode fazer isso essa noite, ou você pode ser como os israelitas que morreram no deserto. Rebeldes, sofreram as consequências. Não seja rebelde contra o Senhor. Quando estamos adorando, eu quero pedir que você ore. Que você se reconcilie com o Pai.
e que você decida se reconciliar com quem você esteja em guerra, para que depois nós possamos participar da ceia do Senhor. Se há alguém nessa noite querendo receber Jesus como Senhor e Salvador, se reconciliar com Ele, ou renovar os seus votos antes de participar da ceia, não se envergonhe. Você está tomando a decisão certa. Eu peço que você saia do seu lugar, venha até o altar e nós encerraremos orando pela tua vida.